Pessoal, vou falar um pouquinho sobre ciúmes. O que a gente pode fazer com isso? Quem nunca sentiu ciúmes? A gente sente, né? E a gente não sente só ciúmes do parceiro, a gente sente ciúmes muitas vezes de filho, de família, de amigos. E aí é um furdúncio, a gente precisa estar olhando um pouquinho para isso. O que o ciúmes? É uma reação muito complexa, é uma reação onde eu tenho uma ameaça perceptível na qualidade e na estabilidade dessa relação que eu estou trazendo. Então, o que acontece quando eu começo a sentir ciúmes? Vai despertar dentro de mim um monte de emoções, de pensamentos, de comportamentos e de reações físicas ruins. Em algumas, até tem pessoas que falam, eu tô feliz porque a pessoa tá com ciúmes de mim. Mas na média, a sensação que a gente tem é de medo, é de tristeza e de raiva. Então, o que acontece quando a gente começa a estar trabalhando os ciúmes? Ciúmes, até um certo ponto, é saudável, é importante, é normal. Mas quando passa já num nível onde você começa a estar entrando numa coisa mais exagerada, num controle, num ficar hipervigilante em tudo que está acontecendo, você vai buscar um relacionamento com certeza infeliz e vai galgar para um caminho que provavelmente não vai ser da manutenção e da estabilidade. Então, o que acontece? As pessoas elas não nascem ciumentas. O que vai acontecendo? É um modelo, é um comportamento aprendido durante a vida. E o indivíduo ele acredita que esse controle do parceiro vai fazer com que ele permaneça do seu lado. Isso é uma ilusão. Primeiro, quando a gente fala de relações de ciúmes de pais com filhos, é uma ilusão você querer botar os seus filhos debaixo da asa e ficar segurando porque tá adolescente, começa a sair, não quer saber de você, quer sair com os amigos, começa a se relacionar, namorar, você passa a ter ciúmes. Desculpa, o filho foi feito para ir pra vida, vai voar, bate a asa. Relacionamento a dois, o marido começa a estar trabalhando mais, a mulher está trabalhando mais, você pode começar a ter ciúmes de colegas de trabalho, ou até mesmo do trabalho, ou até mesmo da mulher que está se cuidando, está ficando cada vez mais bonita, e a pessoa não. Enfim, tem um leque absurdo aí de ciúmes, de coisas e de situações, e que pode se tornar um ciúmes excessivo, e aí a coisa começa a apertar, porque vai aumentando a insegurança, a falta de confiança na relação vai ficando cada vez maior, e aí pode até perder de vez essa relação. Então, o que é importante a gente saber? Quando a gente está falando de ciúmes, eu volto a falar de novo aqui dos meus estados de ego, onde a gente vai olhar com uma atenção especial para essa parte aqui, que é o estado de ego criança. Quem já conhece vai ser repetido o assunto aqui, mas quem não conhece vai aprender que na nossa cabeça a gente tem 3 partes funcionantes que são chamadas de estados de ego, que é a forma de pensar, de sentir, de falar e de fazer as coisas. Quando a gente fala do ciúmes, o ciúme está aqui, onde tem as emoções, onde tem o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o amor, onde tem a sua frustração e onde tem as suas necessidades e os seus desejos. Muitas vezes a gente vem de uma criação onde essa parte aqui tem todo o ditame que você tinha, que você devia, que você deveria, que você poderia, tudo que tem que implica em cobrança, em crítica, em julgamento. E essa parte aqui é a parte do cérebro que age, pensa, toma atitude. Então, se essa parte não está funcionando direito, se essa parte ela está roubada do seu cérebro psíquico por conta de estresse, ou por conta de falta de consciência, ou por conta de falta de amadurecimento emocional, essas 2 partes elas vão crescer e vão ficar criando vozes na sua cabeça, que a gente chama de diálogos internos, muitas vezes destrutivas e muito perturbadoras. Então, se a gente não entende o que está acontecendo dentro da gente, quando a gente começa a estar agindo de uma forma com maior nível de ciúmes, essas 2 partes vão ganhar e você vai se perder nesse universo de porquês, e dúvidas, e achômetros, acho que faz isso, acho que está saindo, acho que está me traindo, acho que está olhando o celular demais, ou acho que está se cuidando demais, enfim, aí o universo de possibilidades de achômetros fica absurdo. Então o que a gente tem que entender? Primeiro, quando a gente fala de casal, a gente tem que falar de que no relacionamento a dois, quando eu começo a me relacionar com alguém, eu sou um indivíduo que começa a se relacionar com outro indivíduo e que vai dar um terceiro indivíduo. Então, 1 mais 1 na matemática do amor não é 3, não é 2, desculpa, é 3. Então, quando a gente fala que 1 mais 1 é 3, é porque eu tenho que olhar para mim, entendendo quem eu sou, como eu funciono e ver o quanto que eu tenho de amadurecimento emocional ou não, o quanto que eu faço coisas que me preenchem ou não, o quanto que eu alimento meu quadrante de qualidade de vida no que diz respeito à saúde, no que diz respeito ao social, no que diz respeito à minha parte afetiva e meu profissional, eu comigo mesmo,
a pessoa com quem eu me relaciono, com ela mesma, e aí vocês vão fazer um gráfico de qualidade de vida de quem? Do casal. Então, isso é importantíssimo. A base da gente começar a falar de ciúmes, a gente tem que olhar primeiro como que tá isso. O meu relacionamento é 1 mais 1 igual a 3? Então eu sou uma pessoa junto com uma outra pessoa e formo uma terceira pessoa no casamento? Ou eu estou inteira no casamento, mas a minha parceira ou meu parceiro tá só na metade e não junta para formar um inteiro? Então eu não vivo sem você eu morro. Ou eu vivo sozinha nas minhas características individuais, ele vive na dele e a gente forma outras duas pessoas que coabitam, ou seja, não trocam. Como que é a relação de vocês? Como que é essa matemática do amor? Primeira coisa que vocês têm que olhar. Depois vocês têm que olhar como que anda a qualidade de vida de vocês. Se eu estou vivendo mais para o outro ou se eu estou vivendo também para mim. Quais são os papéis que você vive dentro dos papéis que a gente pode viver? Papel de mulher, papel de mãe, de filha, de irmã, de profissional, de amiga, enfim, tantos papéis. Como que eu vivo esses papéis? Ou eu vivo o tempo inteiro em função do meu par? E eu tenho ciúmes do que ele faz, ou eu vivo o tempo inteiro em função dos meus filhos, ou eu vivo o tempo inteiro em função dos meus pais. Como que é isso? Por quê? Quando a gente começa a falar de onde vem essa história dos ciúmes, a gente pode aqui ficar falando de várias coisas. Eu vou falar de 2 pontos que eu acho que são 2 pontos importantes. Quando a gente fala lá atrás da nossa formação, do nosso psiquismo, a gente está falando de tem alguns caracteres que nós possuímos, na verdade são 5. Mas tem 2 deles que eu acho que é importante da gente estar falando, porque a gente está falando de medos. Quais são os nossos medos? Nossos medos são medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser humilhado, medo de ser manipulado e usado, medo de ser traído, medo de ser excluído ou de não estar perto. Então, se a gente está considerando que cada um dos caracteres tem um medo, quando a gente fala principalmente da questão da mulher ou do homem ciumento, a gente está falando da pessoa que tem um caráter rígido, que é um caráter que o maior medo dela e dele é de ser excluído, é de ser traído. Então, quando a gente está falando dos ciúmes, o que acaba acontecendo? A gente começa a questionar a sua própria insegurança. São pessoas que têm um nível de insegurança muito grande. Ah, mas então todo mundo que é um caráter rígido tem medo, tem ciúmes, tem insegurança? Não, é característica dele do medo de ser traído, do medo de ser excluído. Então, às vezes eles vão procurar relações triangulares. Qual é a primeira relação triangular que a criança faz nessa característica de rigidez? É a relação que tem o pai, tem a mãe e tem a criança. Se a criança é do sexo, por exemplo, se eu, uma mulher, uma criança, uma menina, ela vai querer o amor de quem? Do pai, e vai competir com quem? Com a mãe. O menino vai competir com o pai em troca do amor da mãe. E quando cresce essa criança, ela não vai mais competir com o pai e com a mãe, ela vai competir com o amigo do trabalho, com o trabalho da mulher, com outras coisas, e vai triangularizando e vai gerando esses ciúmes. E muitas vezes os ciúmes têm a ver com esse medo de ser traído. Então a gente aqui não estamos generalizando em absoluto, mas nós estamos falando de possibilidades. De uma possibilidade de ter esse medo que já vem dele, da história da criança, que ela traz isso no corpo, que ela tem esse medo de ser traído. E aí pode ter um perfil mais ciumento. Outra coisa que a gente tem que olhar, além da questão da insegurança, se a gente quer ter uma relação onde os ciúmes não impere, eu preciso conversar com o meu parceiro. Então eu tenho que investir no diálogo, eu tenho que falar o que eu sinto. Não fica guardando. Você vai ficar guardando, você vai acumulando um monte de coisas que vai aumentando o diálogo interno e vai ficando com mais problemas ainda. Porque calado você não vai resolver nenhum problema. Ao contrário, você vai ficar acumulando mais e mais sentimentos ruins dentro de você. Seja sentimentos de insegurança, desconfiança, falta de vontade de fazer as coisas e até de continuar nessa relação. Você precisa dedicar tempo a você mesmo. Então, é importante, por exemplo, um caráter oral, que é um caráter que tem medo de abandono. Não consegue ficar sozinho, precisa de gente, precisa estar junto, precisa de um cafuné, precisa de um abraço, precisa de contato. Como que essa pessoa vai dedicar tempo? Se ela tá na dor, ela não vai fazer isso com ela. Então o que vai começar a acontecer? Ela pode começar a se sentir sozinha. Aí o parceiro tá fazendo as coisas dele, tá começando
começa a ficar colocando pensamentos, mas olha só, e aí vai adubando esse pensamento, e quando você vê, você já está pensando um monte de coisa, morrendo de ciúme, se sentindo sozinha, se sentindo abandonada. Então a gente precisa saber quais são as nossas dores, quais são os nossos recursos. Por exemplo, um esquizoide tem medo de ser rejeitado, ele pode ter um ciúmes também, o que não é tão característico, que é mais característico do ídolo, mas pode, gente, todo mundo pode ter. Agora, a gente precisa saber o que acontece comigo, o que está acontecendo dentro de mim, então por isso que dedicar um tempo para mim é importante para eu saber qual é a origem desses ciúmes, de onde vem. Eu preciso manter, como eu já disse, o 1 mais 1 igual a 3, manter a sua individualidade, confiar no seu parceiro. Tem caracteres que são muito difíceis de buscar confiança. O rígido, ele dificilmente confia no outro, ele tem uma dificuldade muito grande em confiar, então dê o primeiro passo, fala pro teu parceiro, eu tenho dificuldade de confiar, difícil para mim confiar nas pessoas, eu preciso que você me mostre que eu posso confiar em você, e aí você vai construindo essa rede de confiança. Outra coisa importante, desenvolver a inteligência emocional. Inteligência emocional não é só repetir bonitinho tudo que a gente aprende, né? A gente precisa ter consciência do que eu preciso mudar, mas eu preciso também internalizar isso e começar a ter empatia com o outro, olhar para o outro, na dificuldade do outro, porque senão fica fácil ficar falando o que você tem que fazer se eu não olho para o que eu tenho que fazer, né? Falar do outro é muito mais fácil. Então, zelar é querer bem o outro. Agora, ter ciúmes demais é já querer ser dona do outro. Você quer ser dona do seu parceiro? Ninguém é dona de ninguém. Nem mãe é dona de filho, porque filho é do mundo. Filho foi feito para pôr para a vida. Então a gente precisa estar olhando para isso. Então é muito importante você estar olhando sempre para você, vendo no estado de ego criança quais são as suas frustrações, o que você necessita, qual seria o seu desejo, suas necessidades, antes de despejar tudo no seu parceiro. Quando você está com a emoção à flor da pele, fica muito fácil da gente falar um monte de bobagem, um monte de coisa que você fala, nossa, por que eu fui falar isso? Por que eu pensei isso? E aí você fere o outro também quando você diz coisas sem pensar. É claro que cabe ao outro se sentir ferido ou não, né? Mas eu acho que é importante a gente saber que precisa parar antes de explodir. Então a gente sempre brinca, né, do semáforo do conflito. A gente precisa acender a luzinha vermelha, comecei a ficar pensando besteira, comecei a ficar viajando aqui, tô com muitos ciúmes, tô pensando que ele tá demorando porque ele foi tomar um shopping com o amigo, porque ele prefere o amigo a mim, ele tá conversando muito com aquela moça, que aquela moça tem que, eu não sei, não tô entendendo, e aí começa a pensar, começa a olhar se isso faz sentido ou não, aí sim que você já parou, segurou suas emoções, identificou seus sentimentos, pensou o que você vai fazer com isso, aí sim você acende a luz verde e vai atuar, ou seja, você vai agir em cima daquilo que você acha que é conveniente. Sempre é importante você mostrar para a pessoa com quem você convive, porque você está convivendo muitas vezes com pessoas que estão sempre na dor, que estão sempre na criança. E se você não para olhar para a dor da sua criança e a dele, vocês não vão conseguir se relacionar com um adulto. Deu para entender? Vocês têm que ver com quem que eu estou falando nessa relação. Com a criança do casal, ou dos amigos, ou com o adulto do casal e dos amigos. Então, isso é fundamental. Quando eu não sei com quem eu estou conversando, fatalmente você pode estar agindo mais com a criança do que com o adulto. É importante sempre numa relação, se você vai chegar a conversar dessa forma, se manter tranquila. De novo, vou repetir porque isso é muito importante. 1 mais 1 é igual a 3. Saia com amigas, saia com seus amigos, se divirta, além de você fazer isso com seu companheiro. É impossível manter a pessoa ao seu lado se ela estiver acuada. Ela não vai ficar, ela vai sair. Então é importante que cada um tenha a sua individualidade. Envolva-se em atividades novas, faça um esporte diferente, vai cantar, vai dançar, faz um curso, um trabalho artístico, um trabalho voluntário, se envolva em outras coisas. Mantenha a sua autoestima elevada. O que é autoestima? Você confiar em você se respeitar e você se aceitar. Olha para a sua dor. Se você tem medo de ser traído, de ser excluído, olha para essa dor, cuida dela. Não fica com a dor. Vai buscar coisas que te façam bem. A característica do recurso dessas pessoas são pessoas muito ágeis, muito proativas, elas fazem muitas coisas, elas são muito rápidas. Faz alguma coisa, tira o foco da dor, vai para a alegria,
vai buscar alguma coisa que te preencha, que te faça bem. Você não é o seu namorado, você não é a sua amiga, você não é o seu filho. Você é você e eles são eles. Busque caminhar para a vida dentro da direção que você acha que é conveniente para você. Só que se você não sabe para onde você está caminhando, vai vir ciúmes, vai vir ansiedade, vai vir pânico, vai vir medo, vai vir depressão, vai vir um monte de coisa. Então, preste atenção. Se valorize, observe o que está acontecendo antes mesmo de você começar já a agir de uma forma automatizada. Então, analise os seus ciúmes. Do que? Com quem? Onde? De quem? É importante você saber. Anota tudo isso. E é importante você enfrentar essa situação. Né? Ninguém é perfeito. Você tem que enfrentar. Não valoriza demais essa pessoa que você está morrendo de ciúmes. O que está acontecendo? Enfrenta essa situação da sua dor. Busca saber disso. Então, resumidamente, pessoal, é importante vocês olharem para o seu estado de ego criança. O que está acontecendo ali? Qual que é a dor que traz? Que faz você se sentir abandonado? Que faz você se sentir inseguro? Que faz você se sentir traído? Que faz você se sentir excluído? Olha para isso, cuida disso. E com o entendimento do que você pensa, do que você sente, do que você faz, você vai poder caminhar de uma forma a não levar esse ciclo para um ciclo de comportamento vicioso, porque aí você vai estar à disposição dessa dor e a gente precisa romper para você ir para um comportamento que te gere bem-estar, que é um comportamento, eu tenho um gráfico que eu gosto bastante, que é quebrar o ciclo do circuito vicioso, onde você vai estar entrando, se desapegando das coisas que não te fazem bem, olhando para um nível de consciência maior que você vai começar a estar crescendo e buscando quando você percebe essa questão dos ciúmes. Então você está olhando para um medo de traição, você está olhando para uma característica sua que vem lá de trás da sua infância. Você vai estar buscando um crescimento com isso na sua autorresponsabilidade, você vai criando mais alegria dentro de você e aí você vai iniciando um ciclo de benignidade e não um ciclo de viciosidade, onde você vai ter só vício, onde você vai ter só dor, onde você vai ter só excessos. Busque esse circuito mais benigno de pensar, de agir. Combinado? O que eu queria falar além disso tudo que eu já estou falando? Para vocês ficarem atentas, que já repetindo, né? Muitas vezes esse trauma do abandono lá de trás, da juventude, vai fazer com que a pessoa cada vez mais se sinta com medo de ser abandonada de novo. E isso para ela pode ser inaceitável. Então ela se recusa a reviver a experiência dos ciúmes e toma conta do seu comportamento, intoxicando gradativamente todas as relações. Vou repetir que eu já falei, mas o Bert Hellinger ele fala o quê? Que o ciumento ele quer expulsar a pessoa de sua vida, ainda que de maneira inconsciente, pois acredita que isso te traria um alívio, porque qual que é a maior dor do ciumento? De ser traído, de ser excluído. Então antes eu ser excluída, você vai ser excluído. Então o ciumento acaba expelindo as pessoas da sua vida. Então ele tem a percepção de que abandonou o ente querido, lidará bem com isso, pois ele mesmo não foi rejeitado ou abandonado. Isso é uma ilusão, né? Isso é inconsciente, mas existe. Os sintomas que a gente pode ver da pessoa ciumenta são sintomas de falta de consciência, falta de confiança, uma pessoa que tem excesso de controle, muito dependente e quer dominar o parceiro. Então, assim, a felicidade da pessoa está às custas do parceiro. Então, não está usando aquilo que eu falei do 1 mais 1 igual a 3. Fica numa metade, fica com um relacionamento meio capenga, onde ela se mantém na metade e não inteira, usando toda a sua potência. Né? Fica no triângulo dramático, na dor. E com isso acaba criando situações onde tem invasão de privacidade, usando suposições, e aí é péssimo, porque você vai criar teorias sem fundamento, criando situações que não existem, e aí outra pessoa pode ficar ofendida, porque fala, por que você está falando isso? Imagina, não tem sentido isso que você está falando. E aí pode escalar para um ciúmes patológico, que daí é uma coisa muito mais grave, podendo escalar para a questão de agressão física e verbal, mas isso já entra num outro departamento, que é o departamento patológico. Então, pessoal, se chega num nível desse, não tenha dúvida, precisa procurar ajuda profissional. Mas se não, basicamente o importante de tudo isso é você trabalhar a sua autoestima, confiar mais em você. Você tem que cuidar da sua dor, para você poder caminhar.
Se você ficar dependendo do outro para fazer isso, eu falo isso direto, você vai estar sempre com buracos. Então olhe para sua dor, olhe para o seu medo de ser traído. Você não quer mais isso, você já teve isso lá atrás, na sua infância, quando isso foi formado, isso ficou registrado no seu corpo. Então, se eu sei disso, eu vou cuidar disso, eu vou evitar relações onde eu tenho um maior risco que isso possa acontecer. E vou dar um voto de confiança para as pessoas que gostam de mim. Então eu vou confiar mais em mim, eu não tenho que fazer tudo perfeito, eu não tenho que estar controlando tudo, eu não tenho que estar fazendo tudo voando, correndo rápido, não parando de fazer as coisas. Eu posso parar, ter um tempo para eu poder respirar, me conectar com a minha criança, entrar em contato com a minha dor e cuidar dessa dor. Então, a vida que você tem, ela é uma escolha sua. O que você escolhe? Que comande a sua vida, a sua parte adulta ou a sua criança? Quem que tem os ciúmes aqui? Então, cuida dela, cuida da dor da sua criança, cuida desse medo de ser traída, cuida desse medo de ser abandonada, cuida desse medo de ser excluída, ok? Vamos trabalhar.